Ó, por mais essa oportunidade, Senhor. Nessa noite, o Senhor está nos dando, ó, de desfrutar da Tua palavra. Que essa palavra vem como água para nos lavar, para nos purificar, nos tornar puros na Tua presença. Ó, nos leva a esquecer as coisas lá fora. Nos leva a estar focado na palavra. Não nos deixe nos distrairmos, mas nos leve a estar atentos ao Teu falar. Ó, Senhor Jesus, fala para nós, Senhor. Precisamos ouvir o Senhor mais uma vez. Oh, enche o nosso coração de alegria nessa noite. Enche o nosso coração com teu Santo Espírito. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós iremos ver um pouco sobre a vida de Jesus, né? Ainda desfrutando dentro do livro de Mateus, que é um livro muito importante, né? Tem pontos essenciais para o nosso viver. E eu creio que nessa semana muitos irmãos tocou mais na pessoa do Senhor Jesus. Porque cada momento que nós voltamos para a palavra, nós ganhamos mais. Não é só ler uma vez, duas, mas nós temos que ruminar a palavra. Ruminar a palavra é extrair tudo que ela tem para nós. Toda a riqueza, tudo aquilo que nós precisamos para crescer espiritualmente está na palavra do Senhor. Então, se nós não voltamos à palavra constantemente, nós ficamos velhos, espiritualmente falando. Só olhando as coisas da terra. Mas nós precisamos mudar de esfera. Sair da esfera terrena e para a esfera celestial. E isso é feito através da palavra, invocando o nome do Senhor, estando sempre no Espírito. Porque fora disso, irmãos, é impossível você tocar nas coisas celestiais. Amém? Então, nessa semana falou sobre a vida de Jesus. Ali, se eu for ver o livro de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. Ali está toda a descendência do Senhor Jesus, no capítulo 1 de Mateus, ali está toda a descendência do Senhor. E aí depois a gente vê todo ali ele começando seu ministério, curando, fazendo muitas maravilhas, né? E além do mais, em Mateus também foi revelado para nós a igreja. Isso é muito importante. No capítulo 16, acabamos de ler o versículo 18, que fala um pouco dessa revelação. Ali está a revelação da igreja. Então, mas começando com a vida do Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor sofreu desde o seu nascimento. Ao nascer, assim que nasceu, ele foi... O rei queria matá-lo, né? Foi perseguido. Então a gente já vê o sofrimento desde o início do seu nascimento. Irmãos, mas foi sofrimento o tempo todo, né? E muitas vezes nós passamos por pouquinho de sofrimento e achamos que é demais. Se a gente for ler a história, for ver como o Senhor Jesus sofreu para nos dar a vida da igreja, para nos trazer de volta para si, foi algo, o Senhor Jesus, foi muito, muito sofrimento. Então nós precisamos estar sempre voltando a conhecer mais a pessoa do Senhor, a conhecer seu viver aqui na terra como homem. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor só como Deus, mas nós também temos que conhecê-lo como homem. Porque quando nós conhecemos o Senhor como homem, a gente vê que Ele sofreu o que nós sofremos hoje. O que nós passa hoje, o Senhor passou naquela época como homem. Mas Ele era 100% homem e 100% Deus. Uma das coisas que o Senhor fazia, e nós devemos fazer hoje, é que Ele não desligava do Pai. Ele estava constantemente uma comunhão íntima com o Pai. Por isso que Ele venceu todas as coisas, foi aprovado por Deus. Então, para que nós hoje sejamos aprovados por Deus, pelo Senhor, nós precisamos ser esses íntimos dEle. Por isso que é necessário, é importante conhecer o Senhor Jesus homem e o Senhor Jesus Deus. Amém? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Amém? Porque lá em João fala, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é o próprio Senhor, é a palavra. E hoje Ele é a palavra para nós. Quando eu abro a Bíblia, aqui está o Senhor. A palavra do Senhor é o próprio Senhor. Então nós precisamos, irmãos, ter essa união constante com o Senhor. E como que nós fazemos isso? Através da palavra. Através do invocar o nome do Senhor. Aqui tem alguns visitantes que às vezes não conhecem o invocar. O invocar é uma oração simples, né? E é muito importante para nós. Invocar é chamar.
é clamar. Quando eu chego aqui e grito assim, ô Davi, quem vai me atender? É Davi. A mesma coisa é o Senhor. Quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, quem nos atende é o Senhor. Então, para você que está nos visitando hoje, você não conhece sobre o invocar, você vai conhecer hoje. Eu já estou te falando o que é o invocar. Invocar é chamar, é clamar pelo Senhor. Né? Clamar, quando você está passando por um momento difícil, você invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, Ele vem para nos salvar. Salvar de tudo aquilo que nos está ali naquele momento, nos levando a ficar triste, desanimado. Então, irmãos, nós precisamos realmente invocar esse nome, porque nele há poder. Então, como que eu vou invocar se eu não conheço? Eu tenho que conhecer. Amém? Conhecer o Senhor é muito importante. Ó Senhor Jesus. E o tema, irmão, dessa semana é os sinais dos tempos. Né? O tema dessa semana está lá em Mateus 16, versículo 1. Até do 1 ao 12. Mas eu gostaria de ler outro versículo com os irmãos. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos Mateus, aí nem Mateus mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 16. Porque eu quero falar um pouco dessa. Para a gente ler juntos, né? Desfrutar junto da palavra, isso é muito bom. Amém? 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 Fala assim, o capítulo 16. Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Novamente. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ó Senhor Jesus. Aqui mostra a descendência do Senhor Jesus. Ele sendo descendente do ser humano, do homem. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor ele foi um modelo para nós. Ele mesmo vivendo como homem, ele foi um modelo para nós. Toda vez que eu me volto a desfrutar da vida do Senhor Jesus, eu ganho mais. Então aqui mostra para nós, Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus. Né? Ó Senhor Jesus, Maria foi muito importante nessa história, né? Maria foi muito importante nesse plano celestial. Ela foi escolhida entre muitas mulheres. Ela foi escolhida. Mas uma coisa eu falo, nós não podemos colocar ela acima do Senhor Jesus. Porque o Senhor é tudo para nós. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Maria só contribuiu, ela foi um canal, igual nós somos hoje para o Senhor. Se eu sou uma pessoa que eu agrado ao Senhor, eu sou um canal para o Senhor. Ele pode me usar a qualquer momento. Mas eu tenho que ser esse canal. Da mesma forma foi Maria. Ela foi um canal, alguém usada por Deus, né, escolhida, separada, para gerar aquele que nos salvou. Amém? Aquele que nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida. E essa vida é uma vida em abundância. Não é algo pouco, irmãos. É muito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Ele vivendo como homem. Ele desde o nascimento ele foi ali perseguido. Né? Eu já falei aqui, mas o Senhor... Aí foi preciso mudar de lugar, fugindo de Faraó. Né? O rei queria matá-lo, porque quando o rei ficou sabendo quando os magos falaram, qual é o rei que chegou? Aí quando o rei soube disso, o rei falou, Senhor, vai tomar meu reinado, né? Está entrando outro rei, eu sou o rei. Não, eu vou matá-lo. Né? Ele não queria perder a posição. Irmãos, isso é um ponto importante para nós que servimos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, quando fala de tirar a nossa posição, a gente fica meio, né? Senhor Jesus, não, você não vai ser mais um irmão de frente, não. Você vai ser um irmão normal, igual os outros irmãos. Aí você fala, Senhor Jesus, me tirou da frente da igreja. Aí já fica triste, né? Assim foi o rei, na hora que ele soube que era o rei do reino dos céus, ele falou, vixe, porque Mateus fala isso. Somente no livro de Mateus revela o Senhor como rei do reino dos céus. Porque Mateus... A gente, acho que até uns 3 meses aqui, nós desfrutamos sobre a vida de Mateus. Quem era Mateus? Um cobrador de impostos, né? Naquela época.
Ele trabalhava para o governador, para os governos. Então ele conhecia bem o que era um reinado, o que é um rei, o que é um governo. Por isso, irmãos, que o Senhor usou Mateus sobremaneira para relatar tudo o que está aqui no livro de Mateus para nós. Porque ele era uma pessoa adequada, né? Olha só como o Senhor é maravilhoso. Ele usa, irmãos, aquilo que nós temos. Mateus conhecia o que era um reino. O Senhor falou, então é ele que vai escrever sobre o rei. Ele que vai escrever sobre o rei do reino dos céus. E aí, por isso que Mateus fala, este é o rei do reino dos céus. E por isso que os magos, quando falou isso, o rei ficou, né? Falou, não, eu vou acabar com essa história, né? Porque eu que sou o rei. Como é que está chegando outro rei? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aí já começou a perseguição. Já começou perseguindo o Senhor. Criança, um menino recém-nascido. E aí foi. Senhor, mas ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele, como homem, passando o que nós passamos hoje. Quantas vezes você, ao abrir a boca, falar do Senhor, você foi criticado, né? Quando você invocou o nome do Senhor, a pessoa pergunta, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Eu já ouvi isso. Quando eu invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, a pessoa olha para mim e fala, o que está pegando aí? O que está acontecendo? Já acha que está acontecendo alguma coisa. E quantas vezes nós somos criticados por ser um cristão, né? Os jovens na escola, né? Na escola é pior, né? Ó Senhor Jesus. Se um jovem invocar o nome do Senhor dentro da sala de aula, os outros vão ficar. Mas tem que invocar. Tem que invocar. Não importa onde você esteja, invoca o nome do Senhor. Nós não podemos negar o nome do Senhor, amém? Tem que invocar. Então, irmãos, quantas vezes nós somos perseguidos por causa da palavra do Senhor? Mas você imagina o Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele não desistiu, porque ele tinha algo especial, ele tinha algo grande, ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um propósito, que era salvar todos nós. Salvar o mundo da iniquidade, das coisas perversas que estavam acontecendo naquela época. Ele veio com esse propósito de trazer o reino dos céus para a terra. Ó Senhor Jesus. Então, não é algo pequeno, era algo grande. Mas sabe por que ele suportou até o fim? Até ali revelar a igreja, ele suportou, porque ele foi aquele que estava sempre em comunhão com o Pai. Uma das coisas hoje para nós vencer as batalhas é estar sempre em comunhão com Deus. Irmãos, eu estou falando aqui não é só para cristãos, não. Se você não é um cristão ainda, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, você também pode ter essa experiência. Pode experimentar as maravilhas de Deus. Mas se você entregar a vida ao Senhor, melhor ainda, porque Ele vai se tornar o governo da sua vida. Aí Ele vai te dominar totalmente. Você vai ser guiado por Deus. Isso é maravilhoso, né? Mesmo eu não sendo filho de Deus, eu posso ainda tocar nas coisas de Deus. Mas quando eu me torno filho, melhor ainda. Hoje nós vamos ter um batismo. É da minha sobrinha Safira, que está aqui, do lado aqui. Os irmãos aqui já conhecem, mas alguns aqui não conhecem. Então, ela tomou essa decisão, a gente ficou até surpreso, né? Então, ou seja, essas decisões não é o homem que impõe a pessoa a tomar. Isso é o Senhor quem fala no coração. Tem a hora certa e o momento certo. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nossa vida tem que ser governada por Ele. Não pode deixar que eu ainda continuo na minha vida que eu tinha antes. Tem que haver mudança, né? Ó Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus passou por tudo isso, irmãos. Aí, chegando até o seu batismo, nós vamos ler lá no Evangelho aqui mesmo em Mateus capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículos... Ó Senhor Jesus. Aí Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Vamos voltar um pouquinho aqui, eu acho que é mais para trás um pouco. O batismo do Senhor Jesus, né? 3? Amém.
É que eu confundi aqui com um versículo que eu coloquei aqui. Amém. É um ajudando. A igreja é isso aí. É uns irmãos. Ó Senhor Jesus. O batismo de Jesus. Amém. Está no capítulo 3, versículo 13. Amém. Olha só aqui. O Senhor estava aqui com a idade de 30 anos, quando ele foi batizado. Ele viveu, é claro que se você for olhar com a história dele, ele estava no templo desde criança, né? Ele estava no templo ali com os sacerdotes, ali pregando a palavra, mas ele ainda não estava totalmente pronto para começar seu ministério, né? E aqui mostra que depois dos 30 anos, com 30 anos ele se batiza, né? E aqui vamos ler, amém? Por esse tempo dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui mostra que o Senhor foi batizado com 30 anos. Mas ele precisava ser batizado? Você já era o filho de Deus? Sabe por que ele fez isso, irmãos? Para mostrar para todos nós que o batismo é necessário. O batismo é o primeiro passo. Hoje a Safira vai batizar. É o primeiro passo, viu, Gui? Você vai começar a caminhada hoje. Não é que você antes não conhecia o Senhor, né? não tinha temor ao Senhor, mas a partir de hoje, quando você sair das águas, você vai ter um novo começo no Senhor. É um princípio de todas as coisas, é o princípio da nossa caminhada. Ainda há um caminho longo pela frente. Não termina no batismo, isso tem que estar claro para nós. O batismo é o começo. E aqui o Senhor, eu precisava começar o ministério. Ele precisava ainda, ele já era usado pelo Deus, né? Ele já estava nos templos como criança. Eu não estou lembrando onde a gente está passando, mas está aqui no Mateus, que a mãe dele estava procurando ele, desesperada procurando, Maria procurando, quando foi ver, estava lá no templo. E fala que ali os profetas daquela época, os pessoas lá aqueles que conheciam a palavra e tudo, ficavam maravilhados com o falar dele. Porque o falar dele era totalmente diferente do que eles falavam. Era um falar de amor, um falar que expressava amor. Então, mas ainda ele precisava passar pelo batismo para ele começar o ministério. Da mesma forma, hoje, para todos nós servirmos na igreja, nós precisamos passar pelas águas. Aí você vai ter total liberdade de servir ao Senhor. Ser totalmente útil nas mãos do Senhor. Então, os irmãos que estão chegando, né, batizou recentemente, e Safira que vai batizar hoje, está começando uma nova vida. É uma nova criatura no Senhor. A partir do momento que você entra nas águas, é lavado tudo aquilo que é velho. E você se torna uma pessoa nova, uma criatura nova. É um novo começo. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor Jesus precisava passar pelo batismo, para mostrar para nós que é necessário. Então ele começou o ministério dele aí, a partir do batismo. E logo em seguida, para onde ele vai? Ele vai para uma boa vida? Ó Senhor Jesus, vai para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso foi depois do batismo. E muito interessante essa última parte aqui que fala: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todo aquele que se decide, que toma uma posição na presença do Senhor, o Senhor fala, Deus fala isso lá do céu. Eis aí, meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Irmãos, isso é grandioso. Por isso que é importante o batismo. Então o Senhor sai das águas e logo depois, se você for ler aqui em Mateus, logo em seguida é levado
para o deserto. Mas ele foi porque ele quis? Não, foi levado pelo Espírito. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Se você for olhar aqui, está com a letra maiúscula. Não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos que naquele deserto não foi fácil para o Senhor. Se ele não estivesse em constante comunhão com o Pai, juntos, ligados, ele seria derrotado. Ali acabaria a nossa chance hoje, né? Se ele tivesse perdido por Satanás ali no deserto, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então, mas o Senhor venceu com o quê? Com a palavra. Isso é muito interessante. Vamos ler aqui? Ó Senhor Jesus, está no capítulo 4, logo em seguida aí. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo os levou à cidade santa, colocou-os sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ó Senhor Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aí o que aconteceu? Com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e os serviram. Ó Senhor, olha só, irmãos, quando o diabo vinha, o diabo conhece a palavra, infelizmente ele conhece a palavra. O diabo vai, você fazer isso, seus anjos vêm, você faz. A última tentação, a primeira ele sabia que ele estava com fome, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem alimentar, estava em total jejum, né? O diabo falou: ele está fraco, ele é um ser humano, né? É um filho de Deus, mas ele está na carne. Ele está na carne. Então, se está na carne, vai ter uma brechinha para mim, né? Ó Senhor, então ele foi tentar o Senhor. Irmãos, se o Senhor Jesus estivesse totalmente em espírito, não fosse um homem, como nós somos hoje, o diabo não ia lá tentar ele, não. Ele sabia que não ia rapar nada. Mas quando ele viu ele em forma de um homem, em carne, ele falou: tem espaço para mim. E aí ele foi tentar o Senhor Jesus. E o Senhor venceu ele com o quê? Com a palavra. Então, tudo isso mostra para nós que quando nós passamos pelo batismo, não vai ser só maravilhas. Isso é claro. A palavra deixa claro para nós que não vai ser só maravilhas. Em momento algum você vai ser levado para o deserto. E pode ser tentado também pelo diabo. Por isso, irmãos, que é necessário estar constantemente em comunhão com o Pai, com Deus, desfrutando da palavra do Senhor, alimentando da palavra para você ficar forte. Não é você que é forte, é a palavra que está em você que te faz forte. É uma diferença, não é eu que sou forte, é a palavra de Deus que está em mim, me faz forte. Nós somos fracos, frágeis e mortais. Por isso que o inimigo se enganou aqui, achou que ele estava na carne e falou: ele está fraco. Está no ponto, como diz o outro, está na hora de eu chegar. Mas, graças ao Senhor, ele venceu com a palavra. E nós hoje também podemos vencer da mesma forma que o Senhor venceu. Porque ele, como o Espírito, está dentro de nós, para nos dar essa força, né? Então nós precisamos alimentar dessa palavra. Irmãos, o Senhor, depois disso, ele foi tendo muitas experiências, depois que passou pelas águas, veio experiências sobre experiências.
E a gente vê todo o caminhar do Senhor nessa terra como homem, curando, expelindo demônios, muitas coisas ele fez. Mas uma coisa ele sempre fazia, levava o evangelho do reino. Ele falava do evangelho, ele pregava o evangelho da graça e o evangelho do reino. Tem dois evangelhos, a diferença um do outro. Quando eu creio no Senhor, recebo a palavra, eu estou aqui entrando no evangelho da graça. Mas a partir daí, eu tenho que viver o evangelho do reino. Né? E o Senhor pregava o evangelho do reino. Ele falava a mesma coisa que João Batista falava. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Né? Então é o evangelho do reino, no reino dos céus. Há uma diferença também no reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é a era da igreja, é hoje. Hoje nós estamos vivendo o reino dos céus. Um pouquinho do reino dos céus. Ainda não é totalmente o reino dos céus, mas nós podemos, quando eu estou no Espírito, quando eu estou na esfera espiritual, eu toco um pouco desse reino. Amém? Ó Senhor Jesus! E ele pregava o evangelho do reino, porque ele sabe que o evangelho do reino ele tem poder de nos transformar totalmente. Transformar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Transformar todo o homem tripartido, né? Não é só até na alma, mas é todo o corpo. Amém? Então, esse evangelho que o Senhor pregava, ele libertou muitas pessoas. E graças ao Senhor, o Senhor está nos dando também essa oportunidade hoje de pregar o evangelho, de levar o evangelho para as pessoas. Final de semana que vem agora é dia, viu, irmãos? Amém? É dia de pregação do evangelho no sábado. Chegada aqui no local às 8h30 e sair das 9h30. Por quê? Tem que chegar às 8h30 aqui no local para a gente orar, para a gente desfrutar um versículo, para a gente separar os kits, né, os livros, né, preparar para a gente sair para a batalha. Não é sair de qualquer jeito. O soldado, para ir para uma guerra, ele tem que preparar. Ele tem que estar preparado. Então, sábado é dia, viu? Os irmãos ficam atentos aí. É o 2º e o 4º sábado do mês. Pregação do evangelho. Nós estamos fazendo o que o Senhor Jesus fez. Ele não ficava parado. O Senhor, ele estava sempre trazendo pessoas para Deus. Sempre pregando, resgatando, libertando as pessoas, curando de enfermidade, curando de demônios, de tudo o Senhor fazia. Mas o mais importante ele colocava nas pessoas, que é a palavra. Nós podemos curar as pessoas, podemos libertar as pessoas. Mas o mais importante que você tem que fazer é levar ele a conhecer o Senhor. Esse é algo mais importante, irmão, porque isso fica. Né? Libertar uma pessoa, você pode libertar, mas se aquela pessoa não tomar uma posição, ele volta para o que era de novo. Então, ele é libertado, mas ele tem que posicionar. Então, nossa primeira coisa, leva a palavra do Senhor para as pessoas, leva o evangelho do reino. Né? E o Senhor Jesus fazia isso. Ele curava, ele expulsava demônios, mas ele também levava a palavra. E muitas pessoas eram salvas, resgatadas do mundo, né? Tiradas desse mundo perverso. Ó Senhor Jesus, assim como nós também fomos tirados, né? Graças ao Senhor. O Senhor também nos tirou. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, mostra para nós que depois do batismo nós podemos caminhar e levar a palavra do Senhor a todos. A partir do batismo começa nosso ministério. O ministério de todos nós. Aqui, todos nós temos um ministério, né? Então aí você começa a exercitar seu ministério. Senhor Jesus. Então, e fala assim, aí você vai em Mateus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler aí. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí os 17. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Ele continuou falando o que João Batista falava, né? João Batista veio como o precursor, aquele que veio na frente. Ou seja, preparando todo o caminho para receber o Senhor Jesus. Irmãos, se a gente for olhar a vida de João Batista, o Senhor Jesus fala de uma forma de João Batista, fala que ele era maior do que os profetas. Era um homem que realmente expressava o Senhor. Aqui fala
como que ele se alimentava, como que ele se vestia, totalmente diferente dos sacerdotes daquela época. Né? O sacerdote tinha só uma comida apropriada, tinha uma vestimenta apropriada, mas João Batista veio totalmente diferente. Assim como o Senhor Jesus veio, todos esperavam o Senhor Jesus como um rei, chegando na carruagem, né? Mas o Senhor veio totalmente diferente, surpreendeu a todos. Ó Senhor Jesus, os judeus daquela época, o pessoal dali ficou surpreendido com o Senhor. Ah, mas esse aí que é o filho? Não, não é isso aí não. Por isso que até hoje alguns esperam ainda, né? A chegada do Messias, que é chamado por eles como Messias. Né? Os judeus falam Messias. Né? Até eles esperam ainda a chegada do Senhor. Mas graças a Deus a palavra é clara para nós e mostra que ele já veio. E vai vir a segunda vez, quando a igreja estiver edificada. Amém? Quando a igreja estiver pronta, quando a sua noiva estiver ataviada, o Senhor virá. Né? Então, quem é essa noiva? Essa noiva é a igreja, somos nós. Igual o irmão explicou no início aqui. Não é essa parte física, mas é cada um de nós forma a igreja está em nós. Onde eu estou, ali está a igreja do Senhor. Então, quando eu estiver pronto, o Senhor voltará. Ó Senhor Jesus, a segunda vez. Então aqui, irmãos, João Batista, vamos aí, agora nós vamos para o capítulo 11, viu? Agora vai dar certo. Ó Senhor Jesus, capítulo 11, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, está aqui no capítulo 11. Vou adiantar aqui que o tempo está corrido. Primeiramente, vamos ler Mateus 3, que aí dá para a gente fazer ficar claro para nós aqui o 11. Vamos voltar aqui no Mateus 3. 3, 11 e 12. Aí depois nós vamos lá para o 11. Oh, Senhor Jesus. Amém? 3, versículos de 11 a 12. Eu vos batizo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha no final o fogo aí, viu, irmãos? Não é só com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Por que esse fogo? Esse fogo é para nos transformar. O fogo queima as nossas impurezas. Nós sabemos que o ouro, para ele ser totalmente purificado, ele precisa passar por uma alta temperatura, né? Para ele ser totalmente purificado, para ele se tornar valioso. Assim também somos nós. É necessário que eu tenha o Espírito Santo, mas eu tenho também que passar pelo fogo, para ser purificado. Ó Senhor Jesus. E aqui mostra que quem falou isso aqui, quem falou isso aqui foi João Batista que falou isso aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar nem as sandálias. Isso mostra, irmãos, que João Batista veio para preparar o caminho, para preparar as pessoas para receber o Senhor. E quando o Senhor viesse e fosse introduzido no reino, ele sairia de cena, não era isso? As pessoas que ele pregou o evangelho, que ele batizou, ia seguir o Senhor Jesus e não seguir ele. Isso serve para nós que pregamos o evangelho hoje. Irmãos, nós não fazemos nada, tudo vem do Senhor. Se eu prego o evangelho para uma pessoa e essa pessoa vem seguir o Senhor, ser um filho de Deus, vir reunir na igreja, ser um com o Senhor, nós não podemos ficar achando que foi eu que fiz a obra. Quem fez a obra foi o Senhor. E isso você também não pode falar, aquela pessoa é minha, é porque foi eu que cuidei, foi eu. E João Batista, infelizmente, eu creio que quando foi vindo muitas pessoas, as pessoas naquela época estavam desesperadas, no mundo não havia paz, não havia alegria, igual a hoje. As pessoas estavam sedentas da palavra, e foi vindo pessoas, e João foi batizando, eu creio que aquilo subiu, né? Entrou no seu coração a soberba, igual se nós não tiver cuidado, acontece conosco. E aí João, quando o Senhor veio para receber os seus, que João tinha preparado o caminho,
que João faz? João vai para o outro lado, pregar o evangelho e batizar, e Jesus para o outro lado. Era para ele fazer o quê? Aqui está, Senhor, os que o Senhor me confiou, está aqui. E aí ele também iria seguir. Só que aqui ele fala, se você for olhar lá no batismo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus chegou para João batizar ele fala, não, é o Senhor que tem que me batizar. Mostra também que João também não era batizado, né? Porque você falou, o Senhor que tem que me batizar, depois a Bíblia não relata detalhes sobre isso, se João foi batizado ou não. Mas até que nesse falar, mostra que é o Senhor que tem que me batizar, nem eu batizar o Senhor. E por outro lado, aí, aí no capítulo 11, então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, com a obra do Senhor, para a gente não ser o centro. Não centralizar as coisas, não ser aquele que, não, isso aqui se eu não tivesse, não funciona. Se eu não pregar o evangelho, ninguém é salvo. Isso entrou no coração de João. Infelizmente, alguém que veio totalmente vazio no início do seu caminhar, da sua pregação do evangelho. Ele era bem simples. Ó Senhor, João era muito simples mesmo. Mas com o passar do tempo, o seu coração foi enchendo de soberba. Eu creio que com muitas pessoas chegando, ele falou, isso é o natural do homem. Isso entra em nós. Se nós não estiver constantemente voltando ao Espírito, nós somos surpreendidos com nós mesmos. Enganoso é o coração do homem, né? Ó Senhor Jesus, e aqui, João veio para fazer esse caminho, abrir essa estrada, trazer essas pessoas para o Senhor. Aí, se você for ler aqui a história, ele está num canto batizando e o Senhor batizando no outro, ou seja, separou o povo de Deus. Houve aí uma divisão. João tinha seus discípulos e o Senhor Jesus tinha os deles. Mas essa não era a intenção de Deus. Deus queria que João viesse preparar e depois juntar, trazer para o Senhor os seus. E a gente sabe que isso, irmãos, isso causou algo muito triste na vida de João. João foi matado, cortado a cabeça por causa disso, né? Ele estava preso e perguntou assim, falou com os discípulos dele, vai lá ver se esse que está pregando e curando aí realmente é o Filho de Deus. Ou seja, um homem que veio, conhecia totalmente, já estava com dúvida no coração. Olha o quanto João mudou. Por isso, irmãos, que eu falo que nós temos que ler a palavra, porque na palavra tem muitos detalhes, que se a gente não voltar constantemente, a gente passa despercebidos. E se você for ler só o início da vida de João, você vai ser como foi. Mas o Senhor fala que os nascidos de mulher, ele era o maior, né? Ou seja, nascido do homem. E que realmente ele era um profeta, sobre os profetas daquela época, ele era o que estava sendo. Por quê? Porque foi ele que introduziu o Senhor Jesus no reino, no ministério. Foi João que introduziu. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos ter clareza desses detalhes da palavra, para que a gente não fique achando que se fosse só o início da vida de João foi excelente, mas quando você vai aprofundando na palavra, você vai ver que João depois ele fez algo que não agrada o Senhor, que é criar discípulos para si, criar o discipulado que eles falam, né? Isso na palavra não está correto, né? Quem nós devemos ser discípulos de quem? De Jesus. Ele é o único, ele é o nosso pastor. Amém? Nós temos que ser discípulos dele. Vamos ler aqui o versículo, capítulo 11 que eu falei aqui. Aqui, João, no capítulo 11, aqui está toda a história que eu estou falando aqui. Capítulo 11, versículo, começando aí no 2. 11, versículo 2. Eu vou ser bem rápido aqui, por causa do tempo. Quando João ouviu, amém? No cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou haveria de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí o Senhor Jesus dá o testemunho de João, em seguida aqui, o 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes ao ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só, Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque João fez tudo o contrário do que era para ser feito. E aí, é que ele já estava preso, já estava com dúvida no coração. Será porque... Eu achei... a Bíblia não relata, mas eu imagino assim a cena, mas eu imagino que João falava: poxa, eu estou aqui preso, cadê aquele homem que veio para o mundo para nos salvar, para me tirar? Por que não vem aqui e me tira dessa prisão? Mas será que é ele que... Aí o inimigo vai achando brecha na nossa mente, quando nós começamos a argumentar as coisas, analisar as coisas. Quando você começa a analisar a palavra, você acha tanta dúvida na palavra. Mas será que esse irmão está falando coisa certa? Será que está na palavra? Será que não está? E aí o inimigo vai achando brecha. E daqui a pouco o nosso coração está cheio de dúvidas. Eu creio que o coração de João estava cheio de dúvidas. Será que é ele mesmo? Eu vou mandar alguém perguntar se é ou se não é. Mas o Senhor fala aqui, quando dá o testemunho, fala que realmente ele foi um homem muito grande naquela época. Mas aí ele fala que o menor no reino dos céus é maior do que João. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a obra do Senhor. Na verdade, a obra é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos apenas membros, canais que serão usados pelo Senhor. Nós não podemos achar que nós somos os bons, somos aqueles que a igreja em Carlos Chagas é a melhor? Não. Que o Senhor nos dê sempre um coração simples, humilde, cheio do Senhor, cheio da vida de Deus, para não dar espaço para essas coisas. Isso é coisa do velho homem. Isso é coisa da natureza caída. Então nós precisamos ser renovados constantemente. Pedir ao Senhor: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Simplesmente eu me entrego em suas mãos. Todo o meu ser. Me usa segundo a tua vontade, o teu querer. Tem que ser assim, irmãos. Porque senão vai acontecer igual aconteceu com João Batista. Um homem escolhido e separado para ser o mensageiro de Deus. Para levar a palavra de Deus, preparar as pessoas para receber o Senhor Jesus quando chegasse. Mas o que ele faz? Ele gera entre ele e o Senhor Jesus uma divisão. Ele separa o corpo de Cristo. Infelizmente foi separado o corpo de Cristo. São lições que nós precisamos estar atentos, lembrando sempre: eu não quero ser igual a João Batista. Tomar essa posição que ele tomou. Eu quero ser aquele que tudo que o Senhor colocar para mim, as pessoas que o Senhor colocar ao meu redor, é dele, é para ele. É para ser salvos, é para ser guardados pelo Senhor. Eu simplesmente sou apenas um canal que leva a palavra. Nós temos que estar vazios de nós mesmos. Senhor Jesus. Eu vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar por causa do tempo. Daqui a pouco nós teremos o batismo, né? Depois da palavra, depois do compartilhar. Em seguida nós teremos o batismo de Safira. Então, se eu prolongar, tem mais pontos, mas se eu for prolongar aqui, vai gastar muito tempo e aí